Fala, turma! Outro vídeo com mais uma questão que cobra conhecimentos sobre Manual de Redação Oficial e Padronização de Atos Administrativos da Unesp. Estudando para o concurso público da Unesp. Vamos lá, então? Testando conhecimento, treinando com questão de prova anterior. Lá naquela prova de 2022, turma. Era a questão 35 do caderno de prova. Tá aqui uma imagem, é como se fosse uma foto de um documento. E aqui a questão. Supondo-se que o texto tenha sido encaminhado para o reitor de uma universidade, as lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente com. E aí? A, B, C, D ou E? Fique por aí, porque o vídeo vai valer a pena. Vamos falar de muitas coisas. Eu trouxe aqui, ó. Ok? Talvez um vídeo longo, mas aqui, neste momento, você vai aprender muitas coisas a respeito do manual e, especialmente, o que cobra a questão: pronomes de tratamento. É isso, vamos lá? Então, você percebe que o texto aqui, imagine um documento, um pedaço de papel com estes dizeres, com esta redação, sendo encaminhado pelo chefe do departamento de alguma faculdade, de alguma universidade, para o reitor, como disse a questão. Encaminhado para o reitor. É o chefe do departamento de uma faculdade, de um instituto, de uma instituição de ensino superior, de uma universidade, encaminhando para o reitor. Ok. E mais que isso, até para você saber, o chefe do departamento da faculdade, ali da Universidade X, se ele escrever um documento para o reitor de uma universidade Y, ele vai utilizar esse fecho respeitosamente, porque hierarquicamente o chefe de departamento, e com bastante respeito, né, ele está abaixo do reitor, seja do reitor de sua universidade ou do reitor de uma outra universidade. Isso foi importante você saber. Então, você olha o enunciado da questão, cobrando conhecimentos sobre pronome de tratamento e o que completar nestas lacunas ou campos a serem preenchidos. É o que está em A, em B, em C, em D, em E. Achou fácil, difícil? Escreva nos comentários. Vamos interagir? É apenas esta questão. De repente, para você foi simples demais. Mas você vai aprender muita coisa aqui, ou pelo menos relembrar, fixar, assimilar conteúdo. Vamos lá. Então, como eu disse, a prova para este cargo aqui, prova de 2022, janeiro, está aqui o gabarito, questão 35, alternativa A. Tá bom. Ótimo. Vamos ver como ficaria o texto? Se a resposta é a alternativa A, começaria assim: magnífico reitor, vírgula, porque se trata do vocativo. Magnífico reitor, vírgula, é com prazer que convidamos Vossa Magnificência para participar da mesa redonda Perspectivas para a Educação do século XXI, na qual a discussão com docentes e especialistas em gestão educacional terá uma contribuição decisiva para o entendimento do cenário educacional do país. Depois do fecho, respeitosamente, corretinho, não era para estar escrito atenciosamente, não. GC, não sei do que se trata, talvez, porque não quis colocar o nome aqui, seria a sigla do nome do chefe do departamento. O normal seria respeitosamente, vírgula, Fábio Henrique Gimenez Nagato, chefe do departamento. Eu teria escrito para o reitor, utilizando magnífico reitor aqui e Vossa Magnificência aqui na segunda lacuna. Vamos ver as demais alternativas. Você lê o manual e sabe que ilustríssimo não é mais para ser usado. Antigamente, utilizava-se esse
tipo de tratamento. Não mais, não se deve utilizar. Ok? E não é senhor reitor. Ele tem o tratamento próprio, magnífico. Vossa Senhoria seria no caso de alguém que recebesse o tratamento de senhor. Então seria um texto: Senhor fulano de tal, vírgula, é com prazer que convidamos Vossa Senhoria, etc e tal. Mas não é o caso do reitor, ok? Isso está certo, Vossa Senhoria, quando utilizarmos senhor. Vossa Magnificência, quando utilizarmos magnífico reitor. Excelentíssimo, não. Tem o tratamento do reitor, magnífico. Aqui está certo, magnífico senhor reitor. Está errado porque, se eu tenho magnífico, eu não utilizo senhor. Ok? Sua magnificência? Boa pergunta. Sua ou vossa? Olha que legal. Imagine assim, ó, uma notícia dizendo: o reitor da Universidade Estadual Paulista, etc e tal, esteve nas inaugurações, papapá. E aí, na reportagem diz lá: Sua Magnificência falou isso, aquilo outro, declarou. Sua Magnificência olhou as dependências, vistoriou. Sua Magnificência cortou lá aquela faixa de inauguração. Está falando de alguém, está falando do reitor, está falando dele. Não está falando com o reitor. Aqui no documento, você fala com o reitor. Por isso que você vai dizer depois aqui: convidamos Vossa Magnificência. Ok? Você não vai utilizar convidamos Sua Magnificência. Você está falando com o reitor. Você não está falando do reitor. Percebeu a diferença? Então, se eu mandasse uma carta para o reitor, para ele vir à Faculdade de Medicina Veterinária, eu diria: Magnífico reitor, vírgula, convido Vossa Magnificência, porque estou falando com o reitor. Aí, depois que ele esteve aqui nas dependências da faculdade, etc., uma honra, não é verdade? Aí eu poderia, de repente, falar para alguém que, olha só, o reitor esteve aqui, Sua Magnificência gostou muito das instalações, porque eu estou falando do reitor, eu não estou falando com ele. Ficou claro para você a diferença entre sua e vossa? Por isso que só assim você saberia que a alternativa C e D não seria. Sabendo essa diferença, ficaria com a alternativa A de uma vez por todas, porque, inclusive, na B de bola, Vossa Senhoria é para o caso de senhor. Como o reitor utiliza magnífico, então eu falo Vossa Magnificência. Aqui não tem esse o senhor. É mais gritante ainda o erro. E o excelentíssimo não é reservado à figura do reitor. Tá fácil? Tá difícil? Mas não é só isso, galera. Manual, deixarei na descrição do vídeo este link para acesso direto a este manual. Existe essa capa aqui. Item 1.2.5, autoridades universitárias. Olha aqui. Vossa Magnificência, para reitores, vocativo, magnífico, reitor. Então, tudo isso subsidia o acerto de a alternativa A ser a resposta da questão, e foi o gabarito como nós vimos aqui. 35A, A, de A mais bela resposta. Percebeu? O que vem aqui, ó, no começo, magnífico reitor, é o vocativo. Vem no começo e existe a vírgula. Depois, o texto: é com prazer que convidamos Vossa Magnificência. Alguma discussão? Alguma dúvida? Como diria o professor Balura, de Química, traumas. E aí? Tristezas? Vamos lá. Sobre fecho, é o encerramento da comunicação caracterizada pela saudação ao destinatário, que deve ser clara e objetiva. E olha só aqui, galera, que importante. Os fechos devem ser alinhados ao parágrafo e finalizados com vírgula.
Para autoridades superiores, respeitosamente, vírgula. Para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, atenciosamente, vírgula. De novo, fundamenta aquilo que eu dizia para você. No texto está tudo certo aqui, ó. Respeitosamente, por quê? Chefe do departamento, inferior hierarquia em relação ao reitor, seja da sua faculdade, da sua universidade ou de outra universidade. Ok? Chefe do departamento também inferior hierarquia em relação ao diretor de uma faculdade. Se fosse o diretor da faculdade aqui, continuaria respeitosamente. Agora, por exemplo, o chefe do departamento falando com outro chefe do departamento, de um outro departamento. E aí ele utilizaria no texto atenciosamente, vírgula. Lembre-se, no vocativo, vírgula. Depois do fecho, respeitosamente, vírgula. Se fosse atenciosamente, não esqueça da vírgula também. O que eu diria sobre este texto, mas nem foi cobrado na questão? O respeitosamente, ele poderia, e eu acho que deveria estar aqui, ó, alinhado ao parágrafo. Então, este respeitosamente deveria estar aqui, ó, começando aqui, ó. Respeitosamente, vírgula. O nome da pessoa aqui, o cargo, ok, isso permanece centralizado, mas o respeitosamente alinhado conforme nós conseguimos ler juntos aqui. Os fechos devem ser alinhados ao parágrafo. E eu trouxe até um modelo de documento do próprio manual, é um memorando. Você vê o começo aqui, ó, ao senhor diretor, etc., assunto. Tem um modelo aqui do memorando, tem um parágrafo 2, 3. Olha onde está respeitosamente. O nome da pessoa e o cargo está aqui centralizado, mas o respeitosamente não está aqui, ó. Percebe onde eu estou circulando? Está alinhado ao parágrafo, como recomenda, orienta o manual. Tá bom? Então, talvez foi um erro da questão ali, não importa. Isso não invalidava a cobrança de conhecimentos do manual para esta questão. Era para preencher lacunas. Então, voltando ao estudo do manual, bem legal, quer ver? Fecho é saudação ao destinatário. Você está saudando o destinatário. Por quê? No caso aqui do exemplo, quem é o destinatário? Quem está mandando é o emitente, é o chefe do departamento. Ele está emitindo um documento que vai ser encaminhado ao destinatário. Quem é o destinatário? Encaminhado para o reitor. O reitor é o destinatário. O chefe do departamento emite, ele manda, emitente. O reitor vai receber, porque para ele vai ser encaminhado. Então, ele é o destino final, ele é o destinatário. Isso foi bem importante. E diz, de novo aqui, o fecho deve ser alinhado aos parágrafos do texto e finalizado por vírgula, não esqueça, atenciosamente, vírgula, respeitosamente, vírgula. São utilizadas as expressões atenciosamente para pessoas de mesma ou inferior hierarquia e respeitosamente para autoridades de hierarquia superior à do emitente do documento. De novo, quem é o emitente? É o chefe do departamento. Ele manda para quem? Se destina a quem o documento? Para o destinatário, que é quem? O reitor. Por isso você escreveu no vocativo, magnífico reitor, vírgula, depois de vocativo. É com prazer que convidamos vossa magnificência. Não é sua. Por que não é sua? Porque você não está falando do reitor. Você não está falando a respeito do reitor, sobre o reitor. Não, você está falando com o reitor. Por isso é errado escrever. É com prazer que convidamos sua magnificência. Errado. Guardou de novo. Então você aprendeu sua, vossa, emitente, destinatário, atenciosamente, respeitosamente, no caso da questão, certinho, chefe do departamento, emitente, escrevendo para o destinatário, que é o reitor. Reitor, hierarquia superior ao do emitente.
do chefe do departamento. Por isso que o chefe do departamento escreve respeitosamente, vírgula. E sobre modernização e atualização das comunicações, está no manual. Isso aqui são os dizeres iniciais que você vê lá. E sobre respeitosamente, atenciosamente, olha que legal. Não escreva limitados ao exposto, porque você estava escrevendo alguma coisa. Convidamos Vossa Senhoria, etc. e tal. Aí no final da mensagem, da carta, você vai escrever limitados ao exposto, Não. Não avise o leitor que você está limitado. Termine a carta, a mensagem, simplesmente com respeitosamente ou atenciosamente, a depender da hierarquia da pessoa para quem você escreve. 29, aqui deste item 2 do manual, diz que não use sem mais ou sem mais para o momento ou sem outro particular. Tudo bonito, mas não é para usar. Sendo que se apresenta para o momento ou que se nos apresenta. Meu Deus do céu! Não se utiliza mais isso. Olha só, se não há mais nada a dizer, não diga. Encerre, termine simplesmente com atenciosamente, vírgula, ou respeitosamente, vírgula. Nem toda carta precisa de fecho. É porque está dizendo que nem sempre você vai utilizar o atenciosamente e o respeitosamente. Então, pelo menos, de acordo com o manual, neste item aqui, diz que, imagine uma questão da sua prova. Toda carta precisa de fecho. Você vai escrever que não. Se for uma alternativa, você não marca, se pedir, né, aquela que esteja correta, de acordo com o manual. Pelo menos esse item 29, lá do capítulo 2 do manual, diz que nem toda carta precisa ser encerrada com atenciosamente, vírgula, ou respeitosamente, vírgula. Aqui, aquele modelo que eu falei para vocês, olha o respeitosamente alinhado aos parágrafos. Eu tenho 3 parágrafos nesse documento chamado memorando. Percebe aqui, ó, primeiro parágrafo, segundo, terceiro, tudo bonitinho. Onde começa a palavra modelo? Modelo de... Olha aqui, modelo com M maiúsculo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, respeitosamente alinhado aos parágrafos. Diferente do que nós vimos na figura lá, da ilustração da prova. Percebe o respeitosamente alinhado, ou melhor dizendo, centralizado aqui no texto? O respeitosamente deveria estar aqui, ó. Tá vendo? O Fábio circulando. E aí sim, GC, chefe do departamento, centralizado. Tudo bem. Então voltamos aqui, vimos o documento. Olha que legal, concordância dos pronomes de tratamento. Vossa é o pronome de tratamento empregado para a pessoa com quem a gente fala. A quem se dirige uma correspondência. Se eu estou mandando uma carta para alguém, eu estou falando com aquele alguém. Agora, sua é o pronome de tratamento empregado para a pessoa de quem se fala. Então, eu falo da visita do reitor a uma faculdade. Então, eu estou lá falando, o reitor esteve em Araçatuba. E aí eu digo, sua magnificência andou pelas dependências da faculdade, verificou, sua magnificência esteve ali juntamente com outros pró-reitores. Estou falando dele, eu não estou falando com ele. Guarde isso. Vossa é com quem a gente fala. Sua é de quem a gente fala. Exemplos. Solicitamos a Vossa Senhoria uma audiência. Percebe? Eu estou solicitando para alguém, no caso uso o tratamento Vossa Senhoria, então eu estou falando com esta pessoa. Então eu solicito a Vossa Senhoria. Olha a segunda frase, que legal. A placa comemorativa foi inaugurada por Sua Excelência, o senhor vice-reitor. Percebe que não escreve aqui Vossa. Eu estou falando de um fato. O vice-reitor esteve ali e inaugurou a placa. E agora eu estou contando sobre isso. Estou falando do vice-reitor. Eu não estou falando com o vice-reitor. Eu não estou mandando o documento para o vice-reitor, falando com ele. Não. Então, por isso que é certo, Sua Excelência. Aqui, neste exemplo que fala da placa comemorativa. Vocativo. Constituído pelo pronome de tratamento devidamente adequado. No caso da questão,
No caso da questão, magnífico reitor, acrescido do cargo ocupado pelo interlocutor destinatário do documento. É alinhado à esquerda da página e finalizado por vírgula. Exemplo, senhor diretor, vírgula. Olha o vocativo, senhor diretor. Deve ser dispensado o uso do pronome possessivo, vossa, sua, quando o pronome de tratamento compuser um vocativo. Então veja no exemplo. Atenção, vírgula, vossa excelência. Isso é errado, inadequado. Por quê? Nesta frase, atenção, vossa excelência é o vocativo. Se é o vocativo, olha o que diz, deve ser dispensado o uso do pronome possessivo, de posse, vossa, sua. Não é para utilizar. O correto é o que você vê aqui. Atenção, vírgula, excelência. Ok? Guardou? Não vai esquecer? Então é errado. Atenção, vírgula, vossa excelência. Errado. O certo, tira o vossa. Atenção, excelência. Quando se tratar de particulares cidadãos destituídos de autoridade, deverá ser usado senhor fulano de tal. Guarde isso. Outras considerações ficam dispensadas as seguintes formas: digníssimo, muito digno, ilustríssimo. Era comum utilizar isso aqui, galera, antigamente. Ilmo, tatatá. Digníssimo, tralalá. Muito digno, etc e tal. Muito, meu Deus do céu. Não se utiliza mais, tá bom? Ficam dispensadas. Nos empregos de pronome de tratamento, altamente cerimoniosos, como vossa excelência, vossa eminência, deve-se evitar o emprego dos possessivos, seu, sua e dos oblíquos. Lhes, o, lhe, o, os, as. Embora pareça redundante, é preferível repetir a expressão de tratamento. O que quis dizer esta orientação do manual? Vamos ver se o texto da questão nos ajudaria. O texto aqui é simples e vamos ler. Magnífico reitor, vírgula, é o vocativo. É com prazer que convidamos vossa magnificência, porque eu estou falando com ele, estou mandando a carta para ele. Convidamos vossa magnificência para participar da mesa redonda, perspectivas, etc e tal. Imagine um ponto final. E aí, você vai escrever lá no documento. E aí você continuaria a escrever o documento. A sua presença é importante? Não. Você melhor escreve de acordo com o manual. Repete. A presença de vossa magnificência é importante. Quando vossa magnificência chegar à nossa cidade, percebe que você vai repetir, não é para falar, não é para escrever. Quando da sua chegada na cidade, não. Repita. Quando vossa magnificência chegar na cidade, e olha o erro de português, chegar à cidade. Verbo chegar exige preposição a. Quem chega, chega a. Errado falar cheguei em casa. O certo é cheguei a casa. Fica estranho, né, galera? Mas é o que diz a gramática, a normativa, não é verdade? Mas não é o teor deste vídeo. E olha que legal, mais coisas. Concordância de gênero, concordância de pessoa. A concordância não se faz com a forma de tratamento, mas com o gênero do substantivo, sexo da pessoa representada pelo pronome de tratamento. Então você escreve: Vossa Senhoria será notificada a comparecer. Quando o destinatário for uma mulher, Vossa Senhoria será notificado a comparecer. Quando o destinatário for um homem. Veja o exemplo aqui. Imagine uma reitora. Então você iria escrever: Magnífica reitora, vírgula. É com prazer que convidamos vossa magnificência. É reitor, é reitora, é vossa magnificência. Se você falasse da reitora, está falando sobre ela, a respeito dela, você diria sua magnificência. Não mudaria. Mas, como é reitora, neste exemplo que estamos falando, você começaria o documento dizendo magnífica reitora.
Mas o pronome de tratamento, Vossa Magnificência, não muda. Seja reitor, seja reitora. Vamos ler item 1.2.7. Concordância de pessoa. Os pronomes de tratamento, embora esses pronomes se refiram à pessoa com quem se fala, eles concordam com a terceira pessoa. Por quê? Veja o exemplo aqui. Vossa Senhoria receberá os procedimentos para o que couber. Não está escrito Vossa Senhoria recebereis. Ah, porque eu vi o vossa, eu lembrei do vós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu receberei, tu receberás, ele receberá. Nós receberemos, vós recebereis, eles receberão. Então, certo seria, Vossa Senhoria receberás. Errado. Ou, Vossa Senhoria recebereis. Errado. Percebe que o receberá é terceira pessoa. Eu, tu, ele. Eu receberei, tu receberás, ele receberá. Vossa Senhoria receberá. É isso que diz este item 1.2.7, concordância de pessoa. E também os pronomes possessivos, que se referem a pronomes de tratamento, são sempre os da terceira pessoa. Olha que legal. Solicitamos que Vossa Senhoria encaminhe o seu requerimento de atestado e não o vosso requerimento. Então, imagine um documento muito errado. Solicitamos que Vossa Senhoria encaminhes. Solicitamos que Vossa Senhoria encaminheis. Errado. Que eu encaminhe. Que tu encaminhes. Que ele encaminhe. Que nós encaminhemos. Que vós encaminheis. Que eles encaminhem. Esqueça o tu e o vós. É o ele. Que ele encaminhe. Que Vossa Senhoria encaminhe. E mais que isso, errado dizer o vosso requerimento de atestado. Não, o seu requerimento. Que ele encaminhe, que Vossa Senhoria encaminhe o seu requerimento e não o vosso requerimento. Valeu, galera. Vídeo extenso. Espero estar ajudando na sua preparação. Você viu aqui a questão. De fato, fácil. Seria simples demais apresentar a questão, falar a alternativa A, mostrar lá a fundamentação do manual e acabou o estudo. É isso só que você queria? Claro que não. Autoridades universitárias, guarde. Para reitores, Vossa Magnificência. Qual é o vocativo? Magnífico reitor. Está aqui. No documento, você começaria. Magnífico reitor, vírgula. E se é reitora, Fábio? Magnífica reitora, vírgula. E seja reitor, seja reitora, convidamos Vossa Magnificência para participar da mesa redonda. Por que não é Sua Magnificência? Quero ver, comente, interaja, escreva nos comentários. Por que não pode ser Sua Magnificência? Por que precisa ser Vossa Magnificência? Este documento do chefe do departamento emitente sendo mandado, encaminhado, enviado para o destinatário final, para o destinatário reitor. Por que não pode ser Sua Magnificência? Bons estudos, até a aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma!